de hoje nós iremos falar sobre independência na América, excepcionalmente na América do Norte. Então vamos entender qual o contexto da independência da América do Norte, né? Nós tivemos aí 13 colônias muito importantes, né? As colônias inglesas, colônias que se destacaram por serem independentes, né? E essas colônias, elas por si só trilharam o caminho da sua independência. Então nós vamos entender que colônias eram essas, né? Como acontecia toda a desenvoltura da autossuficiência deles e como eles se tornaram independentes. Então na aula de hoje nós iremos conhecer algumas características dessas colônias, ok? Vamos lá. As 13 colônias da América do Norte, eu coloquei o exemplo de algumas, tá? Nós tínhamos aí Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Connecticut. Nós tínhamos outras colônias também, eram 13 colônias. 13 colônias, algumas ao sul, outras ao norte e outras na região oeste da América do Norte, tá? Essas colônias, elas tinham um processo de colonização diferentes por conta da economia. Então algumas elas tinham formas diferentes aí de lidar com a sua economia, certo? Vamos entender melhor isso. As colônias do norte e do centro, elas tinham característica do seguinte: a autonomia comercial e administrativa, né? Por que essa autonomia comercial e administrativa? Na verdade, as colônias do norte eram um lugar para que pessoas que não eram bem-vindas na Inglaterra chegassem até lá, né? Era um lugar de pessoas que não eram bem-vindas na Inglaterra. Então, de início, a colonização na América do Norte foi com o objetivo de quê? Levar as pessoas indesejadas que estavam na Inglaterra, pessoas que teve algum problema, perseguição religiosa. Essas pessoas, para fugir da perseguição religiosa na Inglaterra, elas iam para as colônias tentar uma nova vida. Então a Inglaterra ela não se importava muito com esses colonos. A colônia pertencia à Inglaterra, né? Mas ela não se importava muito com os colonos. Então eles passaram a trilhar os seus caminhos, né? Como colonos e a ter a sua própria administração. Tanto é que em alguns livros vocês vão encontrar que a forma de governo deles era self-government, ou seja, autogoverno, né? Então esses colonos, eles se autogovernavam. Existia uma relativa autonomia administrativa e econômica, tá? Então as colônias do norte têm essa característica da autonomia comercial e administrativa, produção, né, de artigos de manufaturados, né, esses manufaturados que muitas vezes eles vendiam aí no comércio triangular. Então esses colonos faziam um comércio não só com a Europa, mas com a África, né, com as Antilhas e outros lugares, né? Esse comércio fez com que esses colonos fortalecessem o seu poder de capital, né? Então eles passaram a ter mais poder por conta do acúmulo de capital. Então as colônias do norte, por exemplo, elas se concentravam aí na industrialização, né, dos manufaturados, vender para o comércio triangular, esse comércio que girava aí, e obter lucros. Esse acúmulo de capital foi importantíssimo para uma autonomia maior e para, por conseguinte, a sua independência mais na frente, certo? Vamos entender mais agora colônias do sul. Essas colônias do sul, vou dar um exemplo aqui, a Geórgia e a Carolina do Sul faziam parte da colônia do sul, das colônias do sul. Essas colônias do sul têm uma característica diferente, né? Proximidade com a metrópole, ou seja, a produção, né, as produções aí dos gêneros agrícolas nas colônias do sul era voltado para a metrópole, né? Então eles tinham um comércio com a metrópole muito forte, uma relação muito forte, econômica, política e administrativa nas colônias do sul. Então existia uma grande dependência com a metrópole. Quem era a metrópole? A Inglaterra. Por quê? A Inglaterra e as colônias eram subjugadas pela metrópole, tá? Produção de gêneros agrícolas. Vou dar um exemplo do gênero agrícola produzido nas colônias do sul, o algodão. Então nós tínhamos o sistema plantation, né? Várias regiões aí com produção de algodão, né? Onde muitos escravos trabalhavam nessa produção. E essa produção era voltada para o mercado
mercado externo e não mercado interno. Já nas colônias do norte, a produção agrícola é voltada para o mercado interno. Então, famílias produziam tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver e não vendiam esses gêneros agrícolas internacionalmente. Eles vendiam manufaturados e outros produtos. Já o sul era mais a produção voltada para o comércio externo. Quem lucrava mais, no caso? As colônias do norte e do centro. Por quê? Porque na medida que eles avançavam nesse comércio triangular, eles investiam nos manufaturados e acumulavam capital. E as colônias do sul tinham uma grande dependência com a metrópole. Tá? Guerra dos 7 anos. Que conflito foi esse? Um conflito entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra ela tinha maior concentração de colônias, mas a França tinha algumas possessões, né? Algumas regiões aí estavam dominadas pela França, possessões aí na qual eles buscavam essas matérias-primas, né? Então, esse foi um conflito, uma guerra de 1756 a 1763, travada entre a França e a Inglaterra, que disputavam as áreas de exploração na América do Norte. Todos queriam um pedacinho, todos queriam explorar a América como um todo, a América do Norte. Por quê? Porque sabia que existiam matérias-primas ali, diretamente na fonte. Matérias-primas lucrativas para vender na Europa, né? Esse conflito, ele foi um conflito de dimensões internacionais. Por quê? Porque teve o envolvimento de outras nações. Por exemplo, eu coloquei aqui aliados. A França tinha como aliada a Áustria, né? A Inglaterra tinha como aliados Portugal e a Prússia. Então, essas nações, elas ajudavam aqui esses respectivos países envolvidos na Guerra dos 7 anos, né? Lembrando que nas 13 colônias, né, havia aqui 1,5 milhão de pessoas nas áreas ocupadas aí pelos ingleses, né? 1,5 milhão de pessoas nas colônias aí ocupadas pelos ingleses. Nas regiões ocupadas pelos franceses havia apenas 60 mil pessoas, então era uma desvantagem muito grande. Mas mesmo assim, os franceses tentaram de todas as formas dominar as outras regiões, derrotar os ingleses e dominar as regiões, as possessões inglesas. Eles tentaram aí acordo com os indígenas, muitas tribos aí ajudaram os franceses, mas mesmo assim o conflito entre eles resultou na vitória dos ingleses. Com essa vitória, nós temos aí o início da grande administração inglesa nessas 13 colônias como um todo, né? E não mais com nenhuma possessão na mão dos franceses. Então, na próxima aula, nós iremos entender melhor como foi essa administração inglesa nas 13 colônias da América do Norte e os desdobramentos que levaram esses colonos, todas essas colônias, a se unir por um bem maior, a independência dessas colônias da metrópole, ou seja, eles deixariam de ser colônia e passariam a ser uma nação, ok? Então, na próxima aula nós entenderemos melhor todos esses desdobramentos, tá? Um abraço a todos!